Mas aquelas pessoas que desenvolvem obesidade mais severa, então índice acima de 35, né, que a gente considera moderada, grau 2, e acima de 40, que é obesidade grau 3, esses têm muito componente genético junto. Eu sou fã da informação. A informação muda as nossas vidas, ela tem esse poder. E eu passei pela obesidade. A cirurgia bariátrica é uma coisa interessante porque para muitas, a grande maioria das pessoas, a gente mexe no estômago, mas na real eu estou mexendo aqui na cuca. Depois da cirurgia a pessoa não sente fome. E além disso, ela muda o prazer da comida. Como é que está o Brasil em relação a outros países na cirurgia bariátrica? O número 1 é os Estados Unidos, o segundo lugar no mundo é o Brasil, em número de cirurgias. É o caminho mais fácil, isso que a Vanusa falou? Negativo, não é o caminho mais fácil. Vamos lá então, mais um Mundo Real aqui. Hoje o papo vai ser muito bacana porque tem tudo a ver com o nosso programa, com o Mundo Real, né, Vanusa? A gente vai falar sobre obesidade com um especialista em cirurgia bariátrica, o Dr. Rodrigo Strobel, é isso? Strobel. 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 Legal. Que eu quero ler o currículo dele porque é muita coisa e eu acho que é importante que o nosso telespectador aqui que nos acompanha, aliás, insistir para que se inscrevam no canal, você que participa aí apenas pelas nossas redes sociais. Compartilhe, indique os amigos. Se inscreva, porque todas as semanas nós trazemos aí um especialista em uma área voltada à saúde e o bate-papo é muito legal porque a gente aprende bastante, então imagino que os nossos telespectadores aprendam também. Mas o Dr. Rodrigo é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, tem residência médica no Hospital das Clínicas, da UFPR em Cirurgia Geral e também no Hospital Nossa Senhora das Graças, é membro titular especialista em cirurgia do aparelho digestivo pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, tem o certificado de habilitação em cirurgia vídeo. Aí você me ajuda aqui, Vanusa. Laparoscópica em vídeo de cirurgia geral, conferido pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões. É mestre em cirurgia clínica pela Universidade Federal do Paraná. É cirurgião responsável pelo serviço de cirurgia geral e do aparelho digestivo do serviço de cirurgia bariátrica da Clínica Gastrovida. Membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, membro da International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders, certificado também na área de atuação em cirurgia bariátrica e metabólica pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, cirurgião responsável pelo Centro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica do Hospital Nossa Senhora das Graças e também professor assistente de cirurgia da Universidade Positivo. Parabéns pelo currículo. Nossa, cansei. Isso deve ser. Faltou fôlego. Que bom, né? Nossa, cansativo, hein? Que vida dedicada a estudo, hein? Mas falar de obesidade, eu, há mais ou menos 3 anos, fui na nutricionista, ela falou, olha, analisando aqui teu IMC como referência, você está bem perto de ser considerado obeso. Eu falei, nossa, obeso? Outro dia, uma pessoa que eu conheço foi no pediatra, o pediatra falou para a filha dela, mãe protetora, que a filha dela está acima do peso, próxima a um grau de obesidade. As pessoas se assustam com a palavra obesidade e, ao mesmo tempo, elas se sentem ofendidas, né? Essa pessoa, por exemplo, veio falar comigo, imagine que o pediatra falou isso para minha filha, que homem horroroso, como é que ele fala um negócio desses? Será que é porque a gente liga com a obesidade mórbida? Será que é essa a ideia? Mas eu ou acho o preconceito da gordofobia mesmo, sei lá. Pode ser. Mas eu acho que é muito importante avisar, principalmente as crianças ali, que ela já está indo para o caminho da obesidade, né? Porque provavelmente no futuro vai ser um adulto com mais obesidade ainda, né? É uma linguagem técnica. É, isso mesmo. Obesidade. Então, é muito importante avisar as crianças já, olha, está indo para um caminho, porque muitas vezes os pais acham que não, está um pouquinho acima do peso, mas bochechudinho, bonitinho e tal, e daí a criança vai ganhando peso, vira um adolescente com mais obesidade, e gera mais traumas, né? Que daí a adolescência psicológicos, mais né? E tal. Mas os complexos, você... Com certeza. Agora, a gente não deixa com mais trauma se a gente falar também no assunto? Não, eu acho que depende do jeito que você aborda, né? Se você falar, não, você está acima do peso, tem que perder peso,
né? Porque é questão de saúde, você vai sentir melhor e tal. A gente e tem que também... não falar obesidade como uma coisa assim horrível. E né? tem que avaliar, eu acho que os benefícios e os malefícios, né? Você veja, uma criança com obesidade, se eu não me engano, tem 80% de chance de se tornar um adulto obeso. E a obesidade é uma doença. Que até mais que 80, né? Ultrapassa 80. Mas não adolescente tem que chega mais aquela perto. fase de crescimento que, se ela está engordando criança, ela passa por uma fase de crescimento que sempre... até essa fase no meu tempo, os meus avós falam, não, imagina, vai crescer. Cresce, estica melhor. Estica e resolve. Mas pode prejudicar, Mas né? é que o mundo mudou, né? Veja só, isso 30 anos atrás era um mundo. O nosso mundo hoje, a maioria das crianças não sai para brincar na rua, né? Elas ficam no videogame, no celular. Então, hoje tem uma forte tendência dos jovens, né, crianças e tal, adquirirem obesidade. Outro dia então é uma coisa que já tem que alertar os jovens. Sim, é importante tem que alertar falar. os pais, porque o comportamento alimentar dos pais, o incentivo à atividade física, tudo isso aí é que vai fazer uma diferença no futuro para os adultos não ficarem mais obesos. Né? Isso sim, a gente percebe. Eu mudei completamente a minha alimentação e eles acompanham e eles ficam olhando, às vezes eles criticam, nossa, esse troço deve ser ruim, não é bom, papai é muito fitness, brincam comigo com 8 anos de idade. Mas eles passam a, inclusive, me criticar se eu tomo um gole de Coca-Cola, por exemplo. Uai, você tomando Coca-Cola, papai? Você vai engordar, pai. Mas o Felipe, outro dia, a Paola veio com uma conversa falando sobre a possibilidade de engordar, de ter diabetes, e eu não participei da conversa, e cheguei já para jantar. E chamei ele para jantar, ele foi para a sala de brinquedos dele lá, e eu chamei ele para jantar, ele falou, não vou. A mamãe falou que se eu comer eu vou ficar com diabetes. Então a gente tem que cuidar também um pouco na maneira como, sim, claro que dar o exemplo, acho que melhor do que você dar o exemplo, falar do exemplo, é você... Dar o exemplo. Dar o exemplo, é fazer. Mostrar na prática. Agora, a gente vê que a culpa, são números aí que foram apresentados, e que é uma questão genética também. Que são muitos componentes ligados aí acho que 70% dos casos de obesidade vêm de uma situação genética. Especialmente em casos mais graves de obesidade, né? Então, quando a gente fala em sobrepeso e obesidade grau 1, ali, que seria índice de massa corporal acima de 30, até nem tanto, mas aquelas pessoas que desenvolvem obesidade mais severa, então índice acima de 35, né, que a gente considera moderada, grau 2, e acima de 40, que é obesidade grau 3, esses têm muito componente genético junto. Né? E a questão do hábito de vida, doutor, aliado sim, a isso, como é que funciona isso? Então, nos últimos 30 anos, 35 anos, o mundo mudou, né? Então, a gente está vendo hoje uma pandemia, né, da obesidade. Hoje, a Organização Mundial de Saúde considera o maior problema de saúde pública no mundo é a obesidade. E ela só aumenta. Mas é esse casamento aí da questão genética, sim, com o comportamento, né? Exatamente. As duas coisas. Estresse, né? Sono ruim, né? Falta de exercício. Falta de exercício, carga de trabalho muitas vezes exagerada, que não tem tempo para fazer muito alimento física, industrializado, né, doutor? Mas alimento industrializado, por exemplo, a fome vem. Outro dia eu fui num posto de gasolina, eu também estou sempre procurando comida saudável, não processada, e você entra numa loja de conveniência de um posto de gasolina, não tem nada, absolutamente nada. Isso mesmo. Você mas não isso encontra... é de vez em quando, né? Eu até pensei em um negócio, sabe, em colocar um corner de comida saudável, né, para o cara falar, não, eu tenho comida saudável. Você vai naquele cantinho ali, aí tem fruta, tem, né, uma série... Vou empreender nessa área também. Mas observe que a comida saudável, normalmente, ela é mais cara. Também é mais cara. É mais cara. Geralmente. Então, normalmente, a comida mais baratinha e tal é a comida que são as tranqueiras. Na verdade, né? É a comida que é comercializada nos mercados e nas lojas de conveniência, porque sim, a comida, a fruta, legumes, aquilo que se planta é muito mais barato, sim, né? A comida... A alimentação vegetariana só que a gente precisa buscar na feira, né? Dá mais trabalho, ela dá muito mais trabalho para você preparar a comida. É interessante porque saiu agora o Atlas da Obesidade 2022, né?
que prevê que em 2030 nós teremos 1 bilhão de obesos. Isso mesmo. Agora, o que mais me chamou a atenção foi o seguinte: entre os países onde tem o viés de crescimento da obesidade, fora os Estados Unidos, que parece que é meio... Campeão. Fora os Estados Unidos, o viés de crescimento está maior em países como o Brasil, países africanos, né? Onde exatamente o que foi dito agora, acaba saindo mais barato consumir aquilo que a indústria produz muito e que tem muito conservante, muito sódio, muita gordura, muito açúcar, etc. E isso está fazendo com que a obesidade nesses locais aumente, e ao mesmo tempo são locais que ainda têm muita desnutrição. Então é um paralelo complicado esse, né? Mas e daí como educar? Porque você não vai simplesmente orientar a não comer o alimento industrializado, cheio de produtos químicos. Você vai ter que educar o cara, e aqui no Brasil isso pode funcionar muito bem, a fazer uma horta em casa, por exemplo, né? Vai ser mais barato e o alimento mais rico, vamos dizer, para a saúde deles. É uma mudança cultural que a gente precisa promover. E isso é uma coisa que tem que partir, assim, um grande investimento até de governo, pensar isso no longo prazo. Políticas porque públicas. O custo da obesidade é gigantesco. Porque a obesidade diminui tempo de vida, diminui tempo útil de trabalho, né? Junto com a obesidade vem doenças, vem a apneia do sono, vem pressão alta, vem diabetes. Então o custo é astronômico. Então, hoje, deveriam se pensar mais em políticas públicas para educar realmente a população, a tentar diminuir isso. É um trabalho preventivo. Até a mesma coisa que se faz é aumentar imposto em cima de bebidas e cigarro, talvez aumentar... Diminuir impostos. Não, desonerar a alimentação aumentar saudável. Em cima dos junk foods. Né? Aumentar em cima dos junk foods, pode ser. E tornar mais pedir para aumentar, pedir para o governo aumentar imposto é fácil. É que eu tinha pensado no inverso, reduzir o da comida saudável. Sobretaxar os que oferecem comida ruim. O risco, né? Aumenta o preço. Não, porque foi o que a Vanusa falou, a comida barata. Do mesmo jeito que o cigarro gera câncer, por exemplo, né? Essas comidas geram obesidade. Então, e câncer também, em alguns casos. Sim, né? O correto seria até sobretaxar essas empresas. Né? Você tem preconceito com a pessoa que é obesa, está acima do peso? Quando você se encontra com alguém que está acima do peso, você tem... Por exemplo, então, antes de você responder, até para te deixar mais à vontade, inclusive na tua resposta, eu confesso que eu começo a julgar o comportamento daquela pessoa. Sim, eu já fui assim também. Já fui assim, sempre achando, por que não faz uma academia, não faz uma dietazinha? Sai mais barato comer alface do que comer uma lasanha, né? Já pensei assim também. Por isso que eu sou, não só porque eu sou jornalista, mas eu sou fã da informação. A informação muda as nossas vidas, ela tem esse poder. E eu passei pela obesidade. Né? Teve um momento da minha vida em que eu me vi obesa. E aí, era preguiça? Era glodice? Não. Foi um momento que, por várias outras coisas que o doutor pode até comentar, eu me vi obesa. E aí, como é que você se olhar no espelho e vai dizer o quê? Você está sendo preguiçosa? Você não... Tentei de tudo, tentei medicação, tentei academia, e o que acontece? O obeso vai para a academia, vê que não surte efeito às vezes, e aí ele desanima, ele não quer mais ir. Ele faz uma dieta restritiva, ele passa a ficar infeliz. Já reparou? Nervoso, bravo, mal-humorado. Quem é que não conhece um obeso, alguém que está emagrecendo, que você pensa, nossa, o cara está ficando bonitão, tal, ela está bonita. Está sofrendo. Está de mau humor, porque ela está sofrendo, ela não pode compartilhar momentos com as pessoas, porque aquilo para ela é um sofrimento. Mas é preciso, o comportamento tem a ver também. O senhor já fez, com certeza já fez, navio, cruzeiro. Tem pessoas que vão para aqueles cruzeiros lá. Feito para engordar. O alvo do doutor, que é especialista em cirurgia bariátrica e trata muito da obesidade. Você vai para aqueles navios, porque primeiro você entra na cabine do navio, né? Que é um negócio confinado. O banheiro e o box do banheiro, então,
E daí você vê aquele cara enorme que vai só para comer, como é que o cara entra no box do banheiro? Não tem como. E o cara pegando aquelas bandejas atrás de bandejas, né? E vai para comer, porque é um troço de buffet atrás de buffet, e horário do lanche, do almoço e do jantar. As pessoas têm a comida como hobby mesmo, como lifestyle, como estilo de vida. E essa história, eu estou pagando, tem que comer. Mas veja só, o que acontece? A pessoa que tem obesidade, no nível mais avançado, ela passa a não sentir mais muito prazer em outras coisas, porque ela não consegue fazer uma caminhada no parque, ela sente muita dificuldade para dormir, tem a apneia do sono, dorme mal. Então está cansada o dia inteiro também. É uma conjunção de fatores, né? E muitas vezes o que sobra de prazer é jogar na comida. Então as pessoas acabam jogando uma compulsão, toda a ansiedade, o estresse do dia a dia, o único prazer que resta é a comida, porque não tem outros, né? No fim, tudo se relaciona à cabeça. Sim. O senhor é especialista em cirurgia bariátrica, isso, que mexe com o estômago. Não tem que costurar também o cérebro? Então, a cirurgia bariátrica é uma coisa interessante porque para a grande maioria das pessoas, a gente mexe no estômago, mas na real eu estou mexendo aqui na cuca. Porque a cirurgia, ela não é uma questão só mecânica, de diminuir o tamanho do estômago e consequentemente a pessoa comer menos, porque o estômago ficou pequenininho. A cirurgia, ela mexe com hormônios. Então, esses hormônios que mudam radicalmente no estômago e no intestino, eles conversam com o músculo, com o fígado, com o pâncreas, e é como se a gente rearranjasse o organismo e ele mexe até no cérebro. Isso tem estudo já mostrando isso. E será que muda mesmo? Muda, é fantástico. O senhor tem exemplos? Milhões de exemplos. Consultório quase inteiro? Consultório todo. Praticamente 99% dos pacientes sentem isso. Agora, logo depois da cirurgia, isso é uma coisa que pouca gente sabe. Só quem fez bariátrica, né? Depois da cirurgia, a pessoa não sente fome. E além disso, ela muda o prazer da comida. Os sabores mudam. A gente brinca que é a síndrome do não gosto mais de hambúrguer, que a pessoa não sente mais prazer em comer doce e nem gordura. E ela sente um enorme prazer em comer frutas, saladas e tal, verdura. Eu já disse para a Vanusa que isso não existe. São pacientes que ficam até espantados. Nem eu que não fiz a cirurgia sinto prazer no alface. Ele não tem diz como. Que ninguém gosta de alface. Acredite, eu amo. Porque o paciente antes, ele até se assusta com ele. Porque antes ele comia, por exemplo, segunda-feira comia carneiro, porquinho, pururuca, só pé na jaca mesmo, né? E nunca comeu salada na vida. Depois de um mês de cirurgia, a gente libera ele para comer o que ele quiser. E ele vai na comida que ele estava acostumado. E ele não sente mais prazer. Ele acha horrível. E daí lá do lado do porquinho pururuca tem uma saladinha e ele pega a saladinha. Ele vai na salada. Ele acha uma explosão de sabores de salada. Entende? E isso tem vários estudos agora nessa linha. Até porque não pesa, né? Quem fez a cirurgia bariátrica não... mas é a nível cerebral. Você vê? Então, o senhor diria que a cirurgia bariátrica é uma reeducação alimentar forçada? Porque não tem saída. Eu diria que é uma mudança, é uma reorganização dos hormônios, né? Porque a obesidade, no nível mais acentuado, ela é, na verdade, uma disfunção da gordura corporal. Então, o que acontece? Né? A Vanusa já passou por isso. A pessoa até perde peso. Por exemplo, a pessoa que tem 40 quilos de excesso de peso e ela luta por 2 anos fazendo dieta, exercício, e ela consegue baixar 40 quilos. Só que ela não sustenta, ela não mantém. É muito difícil uma pessoa que já atingiu um patamar muito grande de obesidade, ela conseguir baixar todo aquele peso e manter. Normalmente ela reganha peso, porque existe um mecanismo de rebote, que a gordura corporal entende que a gente está andando com o tanque de energia, tanque de gasolina, na reserva. E ele quer recobrar toda essa energia de volta. Então ele tenta fazer a pessoa comer mais e ele diminui o gasto energético, fazendo com que a pessoa reganhe peso. E daí ela acaba reganhando peso. Então, o metabolismo fica mais lento. Situação diferente de uma pessoa que tem sobrepeso, uma obesidade leve, que precisa emagrecer 12, 15 quilos. Ok, dieta, exercício, reeducação alimentar funciona. Quando passou de um ponto, normalmente índice acima de 35 para cima, é muito difícil reverter a obesidade.
Então a pessoa luta. A hora que ela cheirou um pãozinho francês, ela engorda 1 quilo. É muito rápido. É uma mudança no metabolismo. É isso. É a gordura querendo reganhar peso. É como se fosse uma memória do tecido adiposo, da gordura corporal. E é uma coisa que a pessoa luta com tratamento clínico muito e não consegue. E daí, junto com essa frustração toda, vem pressão alta, vem diabetes, vem gordura no fígado, vem várias doenças. Então, cada vez vai piorando mais a qualidade de vida, saúde, e fora a questão emocional, né, psicológica. E daí a pessoa se sente, tipo, tem todo o preconceito da sociedade, que é uma pessoa que já emagreceu 40 quilos e reganhou peso, né, ela escuta de outras pessoas, não, é só você ir andar fecha a boca e vai andar no parque. E daí a pessoa se frustra, porque ela já fez isso e não funciona. Então, aí que entra a cirurgia bariátrica. Né? O senhor falou da questão hereditária. Agora, a cirurgia bariátrica, ela pode influenciar, é uma cirurgia, ela pode influenciar a questão hereditária daquele que fez, ou da mãe que fez, ou do pai, com os filhos? Tem um estudo, que a gente estava conversando agora há pouco sobre isso, um estudo bem interessante no Canadá, que eles pegaram mulheres, né, gestantes ou com obesidade e que tiveram filho. E daí este filho cresceu adquirindo obesidade. E esta mulher, ela fez cirurgia bariátrica. Vários casos acompanhados. E depois de 4, 5 anos, teve uma nova gestação, já mais magra, e o segundo filho cresceu no mesmo ambiente familiar, comendo a mesma refeição, na mesma mesa, e o segundo filho não adquiriu obesidade na vida adulta. Então, isso é fantástico. Então, aconteceu uma mudança genética na vida da mãe. Ou foi por conta do comportamento alimentar da mãe durante a gravidez, durante a gestação, que pode ter tido impacto, influenciado? Talvez inicial ali, só no início da vida da criança. Mas isso aconteceu, foi acompanhado na vida adulta. Tipo, um filho teve obesidade e outro não, né? Veja, quando a gente fala em mudança de padrão alimentar, todo mundo pensa que o obeso só come porcaria, que todo obeso só come porcaria. Eu cheguei à obesidade comendo muita verdura, adorando a minha salada de alface, que você não gosta, comendo muita coisa, assim, frutas, e não muita em quantidade, tá? Porque eu nunca fui de fazer aquele pratão, todo mundo dizia assim, não sei como você engorda, mas eu comia os meus docinhos. Tem um amigo meu que ele é muito engraçado, ele é acima do peso, né? E daí a gente chega num restaurante e o cara oferece salada, salada é coisa de gordo. como salada é coisa de gordo? Ele fala, não, você já viu o magro comendo salada no restaurante? Só gordo come salada. Então, e sempre tive esses hábitos. Então, por exemplo, da cirurgia para cá, eu não precisei alterar os meus hábitos alimentares radicalmente, porque eu nunca fui do tipo do junk food 100%, pelo contrário. Mas você acha que você engordava mesmo comendo, era um problema que você tinha, mas você comia coisa errada também, ou não? Também comia coisa errada. Muito? Não muito, porque nem dava tempo. O que acontecia? Eu acho que isso também prejudica muito, né? A gente pular a refeição, você acabar indo pro que é mais rápido. Vou comer um biscoitinho aqui. Entendeu? Aquela vontade, agora eu vou comer o chocolatinho ali, né? No lugar do lanche saudável, você fazer esses belisquetes aí que não são saudáveis. E isso sim, mas aquilo de você comer compulsivamente, nunca fui compulsiva. Nunca fiz aqueles pratos enormes de massa, não sou assim até hoje. Então, eu não precisei, por exemplo, no meu caso, fazer uma grande mudança, né? O que hoje eu adaptei foram as quantidades. Então, as pessoas, normalmente, elas acham que a pessoa chega à obesidade só porque ela só come mal. Na verdade, a obesidade, a gente precisa mudar o jeito de ver a obesidade. Não é simplesmente maus hábitos. Não é aquela pessoa gulosa e preguiçosa. E tem um estigma muito forte que vai em cima disso, mas é multifatorial. E é uma doença bem complexa, porque envolve a questão até psicológica, então não é só genética, mas tem um mundo de influência. A mudança e a transformação é muito difícil, porque se a pessoa a partir de hoje é obesa e passa a levar uma vida saudável, a tendência é que ela mantenha o peso dela, né? Porque ela vai ter
ela vai queimar, vai comer menos, vamos dizer. Deveria ser, pelo menos, né? Ela vai comer menos, vai fazer exercício, ela vai equilibrar a quantidade calórica que ela precisa por dia. Todo mundo, quando a gente precisa eliminar 15 quilos, ok. Ela tem que criar... Essa continha de quanto a gente gasta e quanto a gente come, fecha. Aí, quando a gente está falando em alguém que precisa emagrecer 40 quilos, já não fecha essa conta, sabia? Porque a pessoa fica sem comer, ela faz exercício e ela até perde peso com muita dificuldade. Mas depois o reganho de peso é que é o problema. Isso gera uma frustração, né? A pessoa começa a fazer exercício, comer melhor, acha que vai perder um monte de peso, não perde tanto assim. Sim. Perde um pouco, daí equilibra e fica naquilo. Então é preciso radicalizar. Daí tem a fase do platô, que a pessoa emagrece 4, 5 quilos ali, que é mais tranquilo. E daí depois para manter isso é mais difícil. Ou para perder mais, daí vem a frustração de novo. E daí tem dias bons, tem dias ruins, daí é o dia a dia, né? Aí um dia que a pessoa não está bem lá, que ela chuta o balde, aí nesse dia ela engorda 2, 3 quilos. É muito difícil. Assim, né? Ou então vem muito a ressaca. Né? A ressaca moral ali, porque você hoje chutei o balde, daí amanhã você pensa, meu Deus, por que eu chutei o balde? Já que eu chutei o balde, agora eu vou chutar o balde de vez, entende? Então, essa coisa da segunda-feira, né? Se não começa na segunda, passa a terça, vai começar só na próxima segunda, ou só no próximo mês. Cabeça é uma coisa complicada. Eu quero te perguntar, me arrisco aqui, a gente não falou sobre isso ainda, não sei a tua opinião. Aquele remédio que tem sido muito utilizado, até pelos cardiologistas, Ozempic. Qual a tua opinião? Canetinha injetável. Né? Esse é um medicamento que a gente chama de análogo do GLP-1. GLP-1 é um hormônio que é produzido no intestino, né? E ele foi descoberto devido à cirurgia bariátrica, sabe? Então, estudos da mudanças hormonais da bariátrica, entre vários hormônios que mudam, um deles, que é um dos principais, é o GLP-1, que é o mais estudado. E a indústria farmacêutica criou um análogo sintético do GLP-1. Né? Então, o primeiro foi a liraglutida, e daí depois a semaglutida, são os nomes químicos, né? E a semaglutida, que é o Ozempic, né? E ele é indicado para tratamento de diabetes. Então, não exatamente para obesidade. Mas quem não tem diabetes... E foi lançado agora ano passado, nos Estados Unidos, o mesmo Ozempic, só que numa dose maior, que até o nome dele comercial é Wegovy. E ele está para entrar no Brasil. Era para ter entrado já, ele não veio para o Brasil porque o lançamento dos Estados Unidos foi bombástico, e daí não conseguiram produzir a demanda para o mundo, e eles adiaram o lançamento no Brasil em função disso. Mas lá, esse remédio, o Ozempic, e talvez esse Wegovy precisa de prescrição, de receita de um médico. Aqui no Brasil não, aqui não. Você chega na farmácia e consegue usar. Qualquer um compra. É uma coisa ruim, porque péssima, tem muita gente que está usando errado. O que é usar errado? Tem pessoas que podem ter problema de refluxo, e daí elas usam esse medicamento, e um dos efeitos desse medicamento é atrapalhar o esvaziamento do estômago. Então a pessoa passa a piorar muito do refluxo. Seria para aumentar o tempo de satisfação, de saciedade. Então a pessoa come, demora mais para fazer digestão e tal. E o outro efeito é a nível do sistema nervoso central, inibindo bastante a fome, né? Mas é o que tem de hoje de melhor, assim, né? Os melhores medicamentos para tratamento clínico são dessa linha. Antigamente tinha aquela sibutramina que era um horror, né? O cara ficava nervoso pra caramba. Tanto que no mundo brigava com a mulher, se separava. Mas antes até da sibutramina tinham as fórmulas, que eram mais antigas, que eram os derivados de anfetamina, né? Que era Femproporex, Anfepramona, que eram vendidos assim. O Brasil era campeão mundial de prescrição de anfetamina. E anfetamina, sibutramina misturava com bebida alcoólica, era uma a turma ficava enlouquecida. Imagino, não sei. Mas assim, eu adolescente, para perder 2, 3 quilos, o médico receitou. Isso. E receitava naquela época. E aí você ficava assim, eu não dormia. Eu ficava completamente estricnada, era uma droga, né? E depois fiquei sabendo que isso... Durante a madrugada você já lavou a louça, limpou
limpou a casa. Sim, tal, comeu, inclusive. 2 horas da manhã você vai lavar a calçada. E aí, mais tarde, venho a saber que isso mexe com o metabolismo, né? Pode alterar no futuro o metabolismo da pessoa. E deixa a pessoa mais propensa, quando ela para a engordar. de tomar, daí ela fica propensa a ganhar peso. Doutor, vamos lá. O cara engordou, fez dieta. Quando que o cara deve chegar à conclusão de que tem que fazer a cirurgia bariátrica ou que é uma alternativa para ele? Eu acho que não é nem a questão de a gente pensar, não, vou fazer a cirurgia bariátrica, mas é buscar um médico, né? É perfeito, mas começar indo no quando que o senhor então olha para o cara e fala, olha, o teu caso a gente vai resolver com cirurgia bariátrica? Isso, é aquele paciente que já lutou com obesidade, que já tem pelo menos 5 anos de obesidade, já há 2 anos pelo menos já está fazendo tratamento clínico adequado e ele não consegue, e ele acaba reganhando peso. Então é o paciente que tem um índice de massa corporal acima de 35, né, e com comorbidades, com doenças associadas, tipo pressão alta, diabetes, gordura no fígado, câncer, problemas de joelho, quadril, coluna, né? Ou pessoas com índice acima de 40. Se a pessoa tiver índice acima de 40, ela nem precisa ter outras doenças para ter a indicação da cirurgia, porque o peso dela é tão grande que é muito difícil ela conseguir resolver isso com tratamento clínico, né? No longo prazo, praticamente quase 100% dos pacientes reganham peso. Então a pessoa luta com o peso lá 2, 5 anos, né? A grande maioria volta o peso tudo de novo. Então o grande negócio da cirurgia bariátrica, na verdade, não é perder peso por 1, 2 anos só, mas o grande negócio é realmente a pessoa conseguir manter isso no longo prazo. Ela ter 10, 20 anos, 30 anos de cirurgia com qualidade de vida e conseguir manter a perda. O senhor falou que é um desafio muito grande manter o peso. Manter o peso é que é o negócio. E como é que mantém? Com bariátrica. O que o senhor orienta? Assim, a mudança, você tem que alertar a pessoa, olha, isso é uma transformação que está tendo, aproveite a oportunidade. Aproveite 1, 2 anos. E acostume teu corpo. Quem faz cirurgia bariátrica tem que mudar hábitos de vida, né, no período de 1, 2 anos. Junto com a perda de peso, tem que adquirir o gosto por atividade física, né, e começar a comer melhor, hábitos mais saudáveis e tal. Para isso, ela consegue manter no longo prazo. Tem pessoas que a gente vê, a gente vai no shopping, por exemplo, a gente olha pro cara e fala, pô, esse cara fez cirurgia bariátrica. Fica esquisito, né? Tem até artista famoso aí na televisão que a gente olha pra cara dele e fala, esse cara fez. Agora, tem gente que não parece, que é super... assim, a cirurgia tem um efeito melhor. Por que disso? Por que tem gente que fica assim com um aspecto meio Walking Dead, verde, né? Verde, meio quadrado, né? O rosto fica meio quadrado, o corpo também fica meio esquisito. E gente que não parece que nem fez a cirurgia. Veja, tem várias questões, né? A primeira, mais importante, eu acho que é o tipo de cirurgia, né? Aquela cirurgia em que mexe muito no intestino, elas são cirurgias muito perigosas, porque elas deixam a pessoa, ela perde muito peso e ela fica desnutrida, ela pode ficar gravemente desnutrida. Deixa de absorver os nutrientes do pouco que ela come. Tem um monte de problema de saúde em função Mas isso acontece nas de perda de vitaminas e tal. O que é muito diferente, é um mundo diferente de uma cirurgia tipo bypass. Mas perde também. Perde absorção também e perde vitaminas. Mas é uma cirurgia muito mais segura, muito mais controlada. Tanto que você comendo pouquinho, você consegue ficar saudável. Isso, tem que cuidar das vitaminas do mesmo jeito também. Mas tem que fazer uma suplementação, é isso? Tem. A gente sempre precisa cuidar, né? Nas mulheres jovens, a gente cuida muito com o metabolismo do ferro, porque ela pode aumentar fluxo menstrual e daí perde muito sanguinho lá e tal e acaba desenvolvendo anemia. Então a gente já orienta mecanismos, né, formas para consultar com o ginecologista para bloquear fluxo, inibir fluxo para não ter muita perda sanguínea, né? E nas mulheres na menopausa, assim, a gente cuida muito do cálcio. Então, para não desenvolver osteopenia, osteoporose, essas coisas. Mas, essencialmente, a cirurgia de bypass, se a pessoa usar B12, que é um suplemento muito tranquilo para usar, e vitamina D, especialmente quem mora aqui em Curitiba, né? Que 90% Porque a gente tem muito sol aqui. 90% da gente tem deficiência já natural de falta de vitamina D por causa do sol, né?
da ausência do sol. Na verdade, não é nem ultimamente, não é culpa do sol. É que a gente não tem hábito de deitar. A gente não sai mais, na Praça né? Tiradentes e ficar lá pegando sol na grama. Lá. Não vai fazer isso, né? Então, acaba acontecendo. Mas, basicamente, na cirurgia de bypass, é cuidar da B12, da vitamina D e fazer acompanhamento, sim, depois de 2, 3 anos, fazer o acompanhamento anual, a pessoa fica muito bem. Né? Quando faz mais jovem, não é melhor? Melhor. Porque daí não dá para ver realmente o que a pessoa fez. Sim, um dos fatores é a idade. Uma coisa é uma pessoa com 65, 70 anos faz a cirurgia, ela vai ter mais flacidez, vai cair tudo e tal, né? Então, uma pessoa com 18, 21, 23, ela emagrece e fica 0 quilômetros, né? Fica muito bem. Isso é interessante, né? Tem um outro componente em relação ao jovem. O que mais a gente escuta nas reuniões com pacientes é: se eu soubesse, teria feito antes. Por quê? Porque foi uma vida de restrições, uma vida de preconceito, uma vida de autopreconceito, cobranças, etc. E depois a pessoa descobre que ela poderia, que o caso dela era cirúrgico, já desde muito tempo, né? E que ela poderia ter tido toda essa qualidade de vida há mais tempo. Como é que está o Brasil em relação a outros países na cirurgia bariátrica? Ela é o 2º lugar no mundo em cirurgia bariátrica. O número 1 é os Estados Unidos, o 2º lugar no mundo é o Brasil, em número de cirurgias. Mas mesmo assim é muito pouco. A fila é enorme. É muito pouco. Hoje a gente opera menos de 1% dos pacientes que têm indicação de cirurgia bariátrica. Então imagine, de 100 pessoas com indicação, atualmente só se faz 1% dos casos. E para dar a impressão para muitas pessoas que virou moda, que estão operando demais e tal. Que acham que é o caminho mais fácil. Na verdade, a gente está operando de menos, né? Porque tem muita gente que deveria estar realizando cirurgia e não faz, né? É o caminho mais fácil, isso que a Vanusa falou? Negativo, não é o caminho mais fácil. Qual o caminho mais fácil? Não, cada um escolhe a sua dor, né? Você pode decidir em fazer a cirurgia, passar por uma cirurgia, tem a dor no pós-operatório ali, inicial, tem a mudança de alimentação, mas depois lá na frente tem a recompensa. Tem gente que não faz isso. Talvez o caminho mais fácil vai seja... ter a dor do joelho, a dor da frustração, né, muitas vezes. Talvez o caminho mais fácil seja a cirurgia estética, que não causa uma mudança comportamental ou até mesmo genética. Mas a plástica, a cirurgia estética, ela é mais para tirar pele, tirar uma gordurinha aqui e outra ali e tal, mas para quem tem realmente obesidade não funciona, né? Não adianta. Se veja só, se a fila hoje, né, se a indicação hoje, ela só consegue atender 1% dos pacientes, imagina lá em 2030, quando a gente deve ter 33,2% da população feminina das mulheres obesas e 25,8% dos homens adultos obesos. É muita gente. Então imagine como é que vai ser. Se não tiver uma política pública que venha trazer essa consciência, a coisa vai explodir. Nós vamos ter muitas outras doenças, né? A política pública é um esforço, né? É um instrumento. Não significa que ela é efetiva, ela tem que ter eficiência para trazer resultados. E aí vai o comportamento cultural. Sim. Mas eu discordo, sabe por quê? Porque, veja bem, no Brasil, vamos falar daquele caramelo, não sei qual lá, do refrigerante com cola. No Brasil, nós temos 5 vezes mais esse caramelo número, não sei se é 14, 41, do que em países como a França, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra e até alguns países da África. A quantidade de sódio também é menor, a quantidade de açúcar é menor nesses países. Então, veja, as políticas públicas, elas também são regulatórias da indústria. Talvez nós precisássemos desse tipo de cuidado e também nas escolas, o que nós podemos deixar entrar nas escolas para que haja
Na merenda, né? Verificar na merenda. Isso. Que começa com a coxinha do recreio. Deliciosa. Quem não gosta de coxinha? Com o chocomilk, né? O chocomilk e a coxinha. Mas isso que o senhor falou, eu gostei dessa política mais agressiva, inclusive, no sentido de proibir a comercialização, aumentar os impostos, porque provocar mudança na indústria. Todos os estabelecimentos comerciais no Brasil que vendem comida têm incentivo. Todos eles. Inclusive os que vendem essa comida ruim, o junk food, né? A comida, o sanduíche. Não sabia que todos tinha. têm, todos têm. Mais do que eu que sou do comércio, sei, né? Mais do que o vestuário. Por isso que estou querendo entrar agora no ramo da alimentação para ver se eu consigo um pouco desse incentivo, né? É verdade. Sim. A carga tributária no Brasil é tão alta. Você precisa procurar ramos específicos. Existe esse benefício para o segmento de alimentação. Mas ela não diferencia a comida que não é saudável da comida saudável. Já você tem aí a questão tributária da cerveja, do cigarro, que é mais elevada do que do suco, por exemplo. Veja, antigamente a gente tinha propaganda na televisão falando Hollywood, o sucesso. Né? A gente tinha venha para o mundo de Marlboro, né? E a gente, vocês viram hoje isso, não né? tem mais. E hoje não Imagina, tem mais. A gente não é desse tempo, doutor. Mas o que acontece? Então, por que não faz isso um pouquinho nas grandes indústrias de comida junk food? Por essa exemplo, conscientização mesmo, né? Por que é que permitem que um biscoito... Agora eu vou falar um negócio assim, por que ama muito tudo isso, né? E um negocinho para induzir crianças a gostar de um tal de lanche feliz. Entende? Isso não é legal. Não é legal. E outra coisa, por exemplo... Meu filho não gosta. Pois é. Porque o hambúrguer é muito pequeno. Mas você acredita que ele me disse isso? O brinquedo com a comida ali, é uma estimular, isca. É uma isca para fisgar. Eu vi um negócio nos Estados Unidos legal, desse negócio do hambúrguer, ele serve muito hambúrguer, né? Que é a opção de você trocar a batata frita por uma fruta. Já tem em muitos restaurantes. A gente tinha que... Agora, por outro lado também, vamos para a nossa cultura daí. A gente critica os americanos, essas porcarias que eles trazem para cá mesmo, mas o nosso churrasco, que nós gostamos de fazer, doutora, ele é muito pesado também, essas churrascarias de rodízio, porque você tem lá massa, você tem lá feijoada, você tem lá a salada que a Vanusa gosta, mas tem lá daí um rodízio de carnes que a pessoa come sem parar, né? Uma coisa absurda. E a quantidade calórica, às vezes, é muito maior do que de um sanduíche de um restaurante de fast food também, né? Mas veja que isso é um problema, a obesidade hoje é mundial, não é só a gente fala de políticas públicas aqui de Brasil, não. É nível mundo. Mundial. O mundo está perdendo para a obesidade e está levando de lavada, porque o mundo só nos últimos 20 anos só aumentou a obesidade e a perspectiva é que aumente mais ainda. Agora então, veja, a gente com certeza está perdendo. No pacotinho de biscoito que tem lá o desenhinho que a criança gosta, tá lá, vitamina A, para o pai e a mãe, eu, por exemplo, achava o máximo. Vitamina A, vitamina não sei o que, vitamina C. Tá, o que tem ali de vitamina é tão inferior à quantidade de alimento bom que deveria ter, né? Quer dizer, é tão inferior à quantidade de coisas ruins que tem ali, que deveria ser proibido colocar aquilo. Iludir o consumidor de que ele, de alguma maneira, está dando algo saudável para o seu filho. Isso vale para os sucos, que são altamente adoçados e não tem fruta, vale para o refrigerante, vale para vários outros alimentos que não são tão saudáveis e que deveria ter, sim, uma interferência, nesse caso, do Estado. Doutor, isso é uma discussão interessante, porque existe muita manipulação dos nutrientes, né, que são obrigatórios, né? A maneira como se vende um produto, por exemplo, você vende lá, hoje a moda agora está em cima do sem glúten, né? Você tem alimentos lá que não tem glúten, eles escrevem lá embaixo, lá, sem glúten, esse é sem glúten, posso comer. É preciso também, além de orientar, de fazer a reeducação alimentar, de dizer o que é bom, né? Os restaurantes, quem sabe até você criar uma carga tributária mais pesada para aqueles que vendem um produto que não é um alimento que não é saudável. É preciso educar as pessoas também a fazer o monitoramento dos nutrientes dos produtos que elas compram no supermercado, né? Sim. Essa consciência não existe.
Quando a gente vê na prática diária, assim, e eu tenho paciente lá que, por exemplo, ela trabalha 8 horas por dia, ela chega em casa, tem 2 filhos para cuidar, faz faculdade à noite, ou seja, e chega em casa à meia-noite, vai dormir 1h da manhã e acorda às 6 horas da manhã. Se eu colocar isso para ela, assim, ela vai ficar me olhando, porque, tipo, né? Não faz parte da minha realidade, não é o mundo real dela. Ela come o que dá, o que tem, é o que é mais rápido. Ela come o que dá para abrir pacotinho e não o que precisa descascar. É muito difícil. Então, isso tudo envolve uma mudança, assim, até econômica, social. É profunda a mudança que tem que ter. É muito difícil. É aquilo que eu disse, é muito difícil você ter um estilo de vida com uma alimentação saudável, porque os cuidados que você tem. Almoça no ônibus. Tipo, come o que tem ali. O mais barato é o que custa mais, inclusive do ponto de vista da saúde para o ser humano. Outro dia teve uma situação que eu fui convidada a ajudar um grupo, uma comunidade, né, numa cidade aqui da região metropolitana. E nós arrecadamos alguns itens, a maioria, para o Dia da Mulher, a maioria foi produto de higiene, porque essas pessoas não têm um sabonete, às vezes, parece longe da nossa realidade, não tem escova de dente, não tem tal. E aí, uma das pessoas que foi fazer a entrega me contou dos terrenos muito sujos, muito... E uma pessoa estava cozinhando talo de abóbora, porque era o que ele tinha, talo de abóbora. E nesse dia eu falei assim, por que a gente não tenta uma ação para incentivar essas pessoas a terem uma horta em casa? Claro, nós moramos num lugar em que temos geada, que vai matar a horta, então teria que ter também plastificação, né, para proteger e tal. Mas o que acontece? Quando é muito mais fácil você pedir, por exemplo, produto de higiene, do que você pedir itens para uma horta. Então, colocar em prática algumas ações que seriam muito boas, inclusive no combate, não só à desnutrição, mas até à obesidade, é mais difícil. E outra coisa, assim, se a gente tivesse mais espaços para praticar atividade física, né, por exemplo, nos bairros, assim, Curitiba ainda que é bem favorecida nisso. E as hortas, tá aí uma coisa que funciona em Curitiba, que são as hortas comunitárias, funciona muito bem. Os parques. Curitiba é repleto de parques. Tem academias populares nas ruas. Agora, né? Isso o Brasil, de forma geral, é diferente. Né? A gente mora numa cidade realmente muito melhor. O senhor falou da cirurgia bariátrica e de 2 anos, é uma chance de 2 anos que o teu paciente tem. Isso. Para que ele mude de vida, o senhor faz algum tipo de acompanhamento psicológico, nutricional? Como é que isso funciona? É muito importante fazer o acompanhamento desses pacientes, porque você vai prevenir talvez uma deficiência de vitamina, né? Uma falta de alguma vitamina pode deixar a pessoa com metabolismo mais lento e tal, uma anemia, alteração de tireoide e tal, para não acontecer o reganho de peso, né? Mas principalmente, assim, para os homens que gostam de tomar cerveja. Isso é bacana a gente falar aqui, né? A cerveja é o campeão de reganho de peso dos homens, né? Quando a pessoa toma, por exemplo, lá 1 ou 2 cervejas, uma garrafa de cerveja, em termos calóricos, ela equivale a 3 pães franceses. Então, homem que vira cervejeiro e começa a criar um hábito de tomar cerveja mais frequente, ele vai reganhar peso. Então, esse é um alerta que a gente já disse. E não só reganhar peso, mas é um pezinho para entrar no alcoolismo. Aproveitar o gancho. Eu conheço muitas pessoas que fizeram cirurgia bariátrica e que viraram alcoólatras. Isso mesmo. Porque não conseguem comer e o prazer que tinham da comida substituem pelo álcool, pelo prazer que o álcool dá a eles? Porque quando a pessoa está ansiosa, triste, né? Ela antes usava o gatilho da comida e depois da cirurgia ela precisa trabalhar mais, ela precisa mastigar melhor para conseguir comer. E ela descobre que bem do ladinho da comida tem um copo da cerveja. E ela descobre que se ela tomar 1 copo, 2 de cerveja, o mundo fica legal. Tipo, tudo fica tranquilo, beleza,
Da cerveja ali tem uísque. A cerveja é até mais difícil, porque a cerveja tem que tomar mais, no começo, e tem gás. No começo. Depois que a pessoa vai treinando, ela vai pegando jeito. Aí vai aumentando o espaço. Mas eu digo em comparação ao destilado, a vodka, o uísque, daí fica uma bebida mais pesada, que a pessoa que fez a cirurgia bariátrica tem melhores condições de ingerir. Mas o gás da cerveja, tudo incomoda mais no início. Mas no longo prazo, a pessoa toma cerveja como qualquer um. Como se uma pessoa que não fez bariátrica. Troca comida pela cerveja. Exatamente. Não só tem cerveja, outras compulsões, né? Mas troca não só a cerveja, mas troca por caipirinha, por vodka, né? Por gin, por vinho. E tem outros vícios também, né, doutor, que desenvolve. Sim. Quais são os outros vícios? Assim, tem o vício de jogo. Então, qualquer outra fonte de prazer, né? Que mexa com essa parte do cérebro. Lógico, quando a gente está triste, angustiado e tal, você vai buscar uma fonte de prazer. Compras. Pode ser comida, pode ser compras, pode ser jogo, né? Sexo. Já tivemos mulheres jovens que mas fizeram cirurgia bariátrica. Não, mas quando vira vício, não. Mas de sexo, assim, de ser todo dia com pessoas diferentes, assim, e tal, não é normal, né? O tipo foca é totalmente anormal. E de todos os vícios que trazem prazer, no final da lista tem um maravilhoso, que eu também sei que você gosta, que é a endorfina do exercício. Eu ia falar isso. Então, o que eu falo para os pacientes que fazem cirurgia é para eles criarem o hábito do exercício, que com o tempo eles vão começando a gostar cada vez mais, e o dia que eles estiverem tristes, angustiados, eles vão fazer uma bela de uma corrida, uma bela de uma natação, um pedal, e que depois do pedal, da natação e da corrida, eles voltam assim, ó, eu voltam zen. Está sendo muito legal a experiência da corrida para mim, para minha vida, que agora eu coloquei a Paola, minha mulher. E agora ela volta das corridas cheia de ideias, querendo conversar comigo. E eu falo, olha, você está sendo mordida aí pelo bichinho do vício. Agora, uma vez um maluco lá em Brasília veio me dizer isso, João, cuidado com a corrida, viu, cara? Porque esse negócio vicia e pode te fazer mal. Acho que não, né? Lógico que não. De jeito nenhum. Vício que você tem. Mas eu conheço uma pessoa que sempre diz o seguinte, se não corre, fica no mau humor danado. Fica. Sim, lógico. Não, tem estudos, né, que a pessoa pegaram vários atletas top, assim, né, triatletas e tal, e que por alguma razão tiveram que abruptamente parar de fazer atividade física. Ficam depressivos, porque o bem-estar que o exercício dá é muito grande. Então a pessoa é acostumada a viver um bem-estar alto. Quando rouba isso dela, ela fica mal. Né? Doutor, e o senhor tem aí... Eu só queria falar um pouquinho mais sobre isso. Para mim, o exercício é como escovar os dentes, tomar banho. Virou hábito? Sim. Fazer uma alimentação. Já teve momentos da minha vida que foi assim, e eu deixei de fazer e viu que não é bom. Não, e acabei caindo no sedentarismo. Sim. Tive uma recaída, vamos dizer, e fiquei um período sem fazer. Mas agora eu estabeleci isso como hábito da minha vida, que eu quero levar para o resto da vida. Não quero perder. Era isso que eu queria perguntar. Se o senhor tem casos de pacientes que eram completamente sedentários, obesos, daquele que só levantava o controle remoto, e que hoje viraram esportistas, pessoas que participam de provas, etc. Vários. E isso é fantástico e é extremamente gratificante para a gente, sabe? Então, eu acho que é por essa razão que eu adoro a profissão que eu faço, que é fazer cirurgia bariátrica. Quando a gente vê pacientes que antes eram sedentários e sofriam bullying e tinham um monte de problemas psicológicos e tal, e essa pessoa virar atleta, é simplesmente fantástico. Algum caso para nos contar? Vários, né? Tem até meu xará, é Rodrigo, o nome dele também, que ele tinha vários problemas de saúde e tal, e não praticava atividade física. E hoje ele já completou o 3º Ironman. Que legal. Olha, que o primeiro, tempo ruim, alto e tal. O segundo, mais ou menos. Mas só de fazer um Ironman? Só de completar já top, né? O 3º agora, tempo... E ele transformou o mundo em volta dele. Porque a família, que também não fazia muita atividade física, todos hoje fazem exercício. A esposa, ou ela fazia exercício com o marido, ou era melhor se separar, porque e ele transformou até o pessoal do trabalho, que via tanto ele fazendo exercício, curtindo e tal, e o pessoal, mas a gente não faz nada, e daí começaram a fazer.
Então isso é muito bacana. Você enxerga o mundo de um jeito diferente quando entra. Com certeza. Olha que interessante, eu né? brinco até, eu falo isso muito no consultório, que a pessoa que pratica atividade física, o mundo dá certo para ela. Ela sai de casa de manhã, ela pega o sinal verde, ela tem que estacionar o carro lá no lugar, lá, a hora que ela está chegando no lugar, sai outro carro, ela tem uma vaga para estacionar, o mundo flui para ela, tudo dá certo. Quem não faz exercício tem uma nuvenzinha negra na cabeça que dá tudo errado. Pega o sinal fechado, o cara tranca ele e tal. Mas é muito legal o senhor falar isso, porque eu acho que também é muito da forma como a gente enxerga as coisas. Sim, né? É algo negativo que aconteça durante o dia já não tem um impacto tão negativo para nós. Sim. Quando fazemos atividade física, né? Depois de uma corrida, então... Se tiver negativo, você queima na corrida. Já esquece o troço. E aí também tem questão hormonal, né, doutor? Porque você vai acabar gastando mais o hormônio do estresse e vai estar jogando em você os hormônios chamados da felicidade, exatamente, né? Se acontecer depois, logo após uma corrida, pode vir o meu maior inimigo do planeta. Não que eu tenha muitos, mas... não tem. Alguns eu tenho. Não, você tá assim, tá tranquilo. Você abraça o cara até, né? Isso chama ele para tomar uma cerveja. Doutor, a gente estava falando aqui de outros prejuízos que pode, até é importante falar para as pessoas que estão pensando em fazer a cirurgia bariátrica, porque a gente falou de alguns problemas aqui, né? A possibilidade do alcoolismo, a possibilidade de ficar com um perfil, né, físico, com cara de quem fez a cirurgia bariátrica. Tem gente que fala em mau hálito e quando vai no banheiro, cheiro muito ruim. Mas isso são cirurgias que mexem muito no intestino, que é um outro mundo, né? São as derivações biliopancreáticas que a gente chama, que mexem muito no intestino. Uma cirurgia tipo bypass ou sleeve não faz isso. Certo. E se a pessoa estiver com isso, é muito fácil de tratar. Entende? Não é uma coisa que faz parte do mundo da cirurgia bariátrica. Eu já percebi que o senhor é defensor da bypass sleeve, que só mexe com o estômago e que não mexe com o intestino. O bypass mexe pouco no intestino. Então ela mexe mais no estômago e mexe um pouquinho no intestino. E o sleeve não mexe nada? Mexe só no estômago. Só no estômago. E o bypass é a cirurgia mais realizada no mundo, não é? No Brasil. No Brasil? Ah, sim. Atualmente nos Estados Unidos a sleeve é a número 1. Uhum. É a mais realizada nos Porque é uma Estados coisa Unidos. nova? Não, porque assim, de forma geral, o cirurgião americano, pasmem, a grande maioria não é tão habilidoso tecnicamente. E a cirurgia de bypass demanda uma certa habilidade manual melhor, coisa que o cirurgião brasileiro é muito bom, né? Tem ícones dos Estados Unidos que são excelentes, né? Mas de forma geral a maioria não é tão habilidoso. E a cirurgia de sleeve acaba sendo mais atrativa nesse lado, porque é uma cirurgia que você usa grampeador, é só um aparelhinho, e você não precisa ter habilidade para fazer as conexões do estômago com o intestino, intestino com o intestino. Né? Isso é mais técnico, assim, né? Mas essa do intestino, se ela é tão complicada e se ela traz... não é complicado, né? Não, o senhor falou que traz mais prejuízos, né? Assim, o senhor Pode gosta trazer. Mais do resultado da cirurgia que não mexe com o intestino. Mexe que mexe pouco. Eu gosto mais do resultado da cirurgia do bypass. Do bypass. Do bypass, que é mais realizado no Brasil. Os cirurgiões brasileiros aqui, eles gostam muito mais da cirurgia de bypass do que em relação ao sleeve. Mas mexe um pouco com o intestino. Um pouco no intestino. Como é o nome da cirurgia que mexe mais com o intestino? São cirurgias chamadas duodenal switch, ou antigamente scopinaro, que já nem se faz mais. São derivações biliopancreáticas, né? Ou duodenal switch. Mas são muito pouco realizadas hoje no Brasil, porque elas trazem muitos problemas assim nutricionais, tudo isso. Né? Diarreia com cheiro forte, né? Então, esse mundo dessa cirurgia é bem difícil. Eu acho que seria muito legal a gente falar sobre a questão da cirurgia metabólica, porque para mim demorou para eu entender o que era essa cirurgia metabólica, e não sei se entendi até hoje direito, mas ela tem um resultado muito legal, né? Principalmente para quem, por exemplo, sofre de diabetes, né, doutor? Mas aí, qual que é, digamos assim, se eu for magra e tiver diabetes tipo 2, não sei se isso é possível, posso ter a indicação da cirurgia? Veja, então, o conceito da cirurgia metabólica,
nasceu há muitos anos atrás, desde que um cirurgião ele chamou atenção para o fato de que a cirurgia que mexe no estômago e no intestino era um dos melhores tratamentos para controle do diabetes. E isso foi em 1995. Né? De lá para cá, começaram a fazer mais estudos e tal, e viram que realmente a cirurgia bariátrica, que é para pessoas com índice acima de 35, e que tinham uma doença ali, que era o diabetes tipo 2, eles tinham uma melhora assim, surpreendente. Né? Melhora muito rápido o diabetes. Então a gente faz a cirurgia nesses pacientes, por exemplo, numa segunda, eu dou alta para eles terça ou quarta-feira, e eu já oriento eles, para muitos deles, a tirar totalmente os medicamentos. Então a gente consegue ver uma melhora muito rápida antes da perda de peso acontecer. E daí começaram a estudar mais e entender que tinha esse componente hormonal muito forte que fazia acontecer a melhora do diabetes. E isso se extrapolou para pacientes mais jovens, menos pesados, né? Pacientes com obesidade leve grau 1. Porque a grande maioria dos diabéticos tipo 2, eles não têm muito peso. A grande maioria, eles têm obesidade leve grau 1, que seria entre 30 e 35 de índice, ou até sobrepeso. Então, a grande maioria dos diabéticos está nessa faixa. E daí, por que não, né, oferecer a cirurgia para esses pacientes? E daí começaram a realizar estudos, já há muitos anos atrás, analisando o efeito da cirurgia para o diabetes nesse grupo de pacientes. E se verificou vários estudos no mundo inteiro que realmente o resultado é fantástico e muito bom. A cirurgia metabólica foi aprovada no Conselho Federal de Medicina, então hoje ela não é uma cirurgia considerada experimental, ela já é oficial, né? E existiu uma luta muito grande ano passado de a gente conseguir aprovar isso na Agência Nacional de Saúde. E quando chegou lá na Agência Nacional de Saúde para realmente autorizar a cirurgia metabólica no Brasil, para que os planos de saúde, o SUS e todos os convênios médicos e tal dessem essa cobertura para esses pacientes, daí não foi aprovado. Então hoje, um paciente, por exemplo, com 32 de índice de massa corporal, comprovadamente diabético tipo 2, que se encaixe nos critérios de cirurgia metabólica, que ele já tentou vários tratamentos e ele não consegue ter um controle clínico efetivo do diabetes, esse é um excelente candidato para cirurgia metabólica. Mas ele só vai poder fazer particular. Ele não consegue por plano de saúde, não consegue no SUS. E veja que absurdo, né? Porque o diabetes, ele pode levar a problemas de coração, por exemplo, né, doutor? Ele é uma das maiores causas, eu acho. Infarto e tal, AVC, né? Ou seja, gera um custo para os próprios planos de saúde e para o governo também, né? Então, sairia mais barato, digamos, se fosse aprovado para que essas pessoas tivessem acesso. Mas isso a gente pode falar de tudo em relação a convênios e até mesmo o SUS, né? A cobertura que o SUS não dá para certas situações de doenças e tratamentos que poderiam evitar outras doenças, porque não existe aquilo considerado artigo de luxo, né? Esse trabalho preventivo, né? Da orientação, da recomendação, do comportamento, da mudança de hábitos, né? Que o próprio médico pode fazer na avaliação que ele faz do paciente dele, encaminhando para um nutricionista, para um psicólogo, para um fisioterapeuta, para um professor de educação física. Isso o poder público, infelizmente, não leva em consideração. E os convênios também não. Até mesmo exames, a gente falou da questão genética, exames hereditários, o seguro de saúde não cobre. Eu precisei fazer um exame hereditário no seguro, e olha que é um dos melhores planos aí, vou falar o nome daqui a pouco aqui para ver se ele muda, né? Mas eu não consegui. Eu já disse isso aqui no nosso programa, tentei várias vezes, inclusive com justificativas médicas, e o convênio não autorizou no laboratório. Eu tive que depois pagar e do meu bolso, mesmo com o convênio, e deu positivo. E o tipo de doença que eu tinha, que é hemocromatose hereditária, retina alta, é algo que se a gente não previne, a gente pode ter consequências mais graves depois.
fiquei pensando em quantas pessoas no Brasil vivem isso, nem sabem que tem daqui a 10 anos. Mas daí o SUS e o convênio de saúde vai ter que pagar pelo tratamento de cirrose do cara. Que é mais caro. Ou até um câncer, que é muito mais caro. Né? Câncer, quimioterapia já cobriu tudo. Quando a gente fala em obesidade, né, veja só, muitas vezes a pessoa fala, não, mas vai fazer cirurgia de obesidade, o custo é alto, né? Só que hoje já se sabe que o custo é muito maior da doença. É muito maior a pessoa ter cirrose no futuro, porque ela tem gordura no fígado, e essa gordura no fígado evolui para esteatohepatite, depois cursa com fibrose, e essa fibrose vai virar cirrose. E a cirrose pode virar tumor. E essa pessoa diabética vai ter infarto, vai perder a visão, vai precisar fazer diálise, vai amputar a perna, né? Perde função renal, vai fazer diálise. Então o custo da doença é muito maior, né? E o futuro é esse, é você conseguir oferecer a melhor qualidade de saúde com o menor custo, para ser o mais econômico. E é isso que os planos de saúde no mundo inteiro, e aqui no Brasil, buscam. É a gente conseguir identificar qual paciente tem que seguir para qual tratamento. O futuro da medicina vai ser uma medicina personalizada, que a gente vai identificar, não, essa pessoa tem isso, o melhor caminho é esse aqui. E vai custar menos, né, financeiramente, e ela vai ter mais vida, mais tempo de vida útil e mais saúde e tal. Mas isso não é um problema, por exemplo, para a mudança de comportamentos, para o estudo das causas das doenças, porque muitas vezes a causa pode não estar relacionada àquela doença específica e pode gerar outros problemas também. Então, é o que a gente conversava outro dia aqui com um dentista, né? Falando da avaliação que ele deve fazer do ser humano, do seu paciente como um todo, e não apenas do tratamento específico que ele está buscando naquele momento. Mas eu queria... Mas até deixa eu comentar uma coisinha também, legal. Porque assim, você fez um teste genético, né? Sim. Antigamente, para a gente fazer testes genéticos de forma geral, analisar nosso genoma, assim, era extremamente caro. Hoje já não é tão caro. Até que o exame não era tão caro. Não é tão Por isso que eu até me surpreendi do convênio não querer pagar. Isso, já barateou muito isso. E isso vai ser o futuro, né? Os pacientes fazerem esse teste e os planos de saúde pagarem ele, e esse teste vai dizer, bom, eu, Rodrigo, tenho na minha carga genética ali uma forte tendência a ter um câncer no intestino. Então, eu devo, por recomendação até do próprio plano, começar a fazer o exame preventivo de colonoscopia aos 30 anos. Coisa que normalmente não se faz. Sim. Mas por quê? Porque eu tenho uma tendência genética a ter esse problema de saúde. Entende? E uma mulher que muito mais inteligente, que tem uma tendência a ter câncer de mama, ela vai começar a fazer um check-up mais efetivo. E se ela faltar no exame preventivo, faltar no médico, o plano de saúde vai puxar a orelha. Dizer, olha, você devia ter aparecido lá no negócio. Nós vamos cortar um negócio seu porque não, mas você vai perder um bônus. Você paga menos no plano de saúde. Se você faltar de novo, você vai perder o seu bônus. Tipo seguro de carro. Exatamente. Né? Assim tem que ser. Isso tem que ser mais ou menos por aí. É isso aí. E daí você faz uma medicina preventiva. Você consegue diminuir a doença, não tratar ela depois estabelecida, que é muito mais caro. Né? Em outros países, eles têm lá, as empresas têm parcerias com os seguros, com os convênios, e oferecem isso como um benefício para o trabalhador, né, para o seu funcionário. Daí a empresa que investe em programas para fazer com que o funcionário pare de fumar, paga um seguro paga um valor mais baixo. As empresas que colocam lá dentro da sua estrutura física uma unidade de atividade física pagam um seguro mais baixo. Isso é muito bacana. Né? Isso aí. Porque na verdade você está reduzindo as chances do teu funcionário, aquele que paga o convênio. Deveria ter até um incentivo fiscal, porque afinal de contas ele está ajudando também. Eu sou autor de um projeto que incentiva a desoneração de empresas que têm unidades de atividade física ou de acompanhamento nutricional para os seus trabalhadores. E peguei isso como exemplo, a BS Coway, não sei nem se ela está aberta aqui em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, porque eles faziam isso. É a mesma que tem o projeto Bom Aluno. É claro que a gente tem que pensar na qualidade de vida
daquele ser humano, daquele trabalhador, mas até no aspecto, na visão mais capitalista financeira do próprio empresário, porque fica menos tempo doente, produz mais, vai ficar doente, melhor, produz menos, tudo isso. É para todos nós, né? Eu acho que esse conceito aí funciona muito bem. Desde os governos, os gestores de empresas, para o próprio trabalhador, ele ficando menos doente, ele também tem uma vida melhor, né? Então, ele tem os benefícios disso. Então, acho que a cadeia toda, ela se fecha. Doutor, muito legal o nosso bate-papo aqui. Obrigado por ter vindo. Isso, prazer é meu. Falar sobre disposição, combate à obesidade. Muito obrigada. Antes da gente terminar aqui, quando é que o senhor diz para um paciente, possível paciente, paciente, né? Se for no consultório é paciente já, né? Se for para uma consulta, para ele não fazer a cirurgia bariátrica. Você não, cara. Você ainda tem que... vários. Existem? Acontece? Já. E é bem interessante porque tem pacientes que têm uma super indicação de fazer e que muitas vezes nem acham que precisa, né? A pessoa está lá com 160 quilos e vai consultar porque sente um pouquinho de azia. E daí eu digo, olha, você precisa emagrecer. E daí, você acha, doutor? Né? E acontece isso. E é engraçado até, né? E por outro lado, tem pessoas que nem tem muito peso e sentam na minha frente no consultório e dizem, eu vim aqui fazer uma cirurgia bariátrica. E daí eu digo, não, mas você não tem a menor indicação. Para você ter indicação, você teria que aumentar os 40 quilos, né? Ou seja, não é o caso. E daí ela, não, é que meu pai fez, eu já escutei isso. E eu vim aqui porque eu sei que eu vou ficar obeso. E daí eu já vim fazer uma cirurgia preventivamente profilática. Daí ela, não é o caso. Mas tem um pouco de desinformação também e tal. Legal, bom saber também que existe. Né? Muitas vezes não é sempre que a bariátrica é uma solução. Quem precisa não quer, quem não precisa quer. Então isso acontece também. Né? Muito obrigado. O senhor tem Instagram, endereço para o pessoal conhecer a sua página, o seu trabalho? Tenho. Ou só o contato do consultório mesmo? Eu acho que o bom é um site. Assim, acho que o site é legal. É www.gastrovida.com.br. Legal. E procurando o Dr. Rodrigo Strobel também acha, né, doutor? Rodrigo Strobel no Instagram, Dr. Rodrigo Strobel também acha. Legal. Gastrovida foi o nome que eu fico muito... A gente foi muito feliz na escolha desse nome, porque realmente a gente consegue oferecer mais vida para os pacientes lá. Uma vida nova, com certeza. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.